Muito bem, ó, estamos aqui atolados de e-mail e pelos e-mails e pelas mensagens é engraçado que dá uma ideia de como o mundo tá bagunçado, porque tem perguntas sobre uns 85 países diferentes aqui, né? As pessoas estão perguntando da Venezuela, da Groenlândia. Vou ler aqui, ó, um e-mail do nosso ouvinte juvenil aqui, ó, o Vitor. Tenho 14 anos, sempre ouço os programas. Tem uma pergunta para o senhor embaixador. Como é que está o estado atual das relações Estados Unidos e Irã? E muita gente perguntando se o senhor acha que essa história dos Estados Unidos com o Irã vai escalar até um ataque, embaixador. Você está com uma posição contraditória americana, né? Porque há 2, 3 meses atrás, quando os Estados Unidos atacaram o Irã, ele disse que obliterou, né, a palavra que ele usou, Uhum. obliterou o programa nuclear iraniano. E agora ele está fazendo pressão para que eles acabem com o programa. Quer dizer, se obliterou, acabou o programa, né? Mas, enfim, eles Uhum. estão com 3 áreas ali de pressão sobre os iranianos. Primeiro, o fim do programa nuclear. Segundo, o fim do programa de mísseis. E o terceiro é o fim do apoio a esses grupos, né, terroristas que apoiam o Irã, não é? O Hamas, o Hezbollah, o Houthis. Mas, aparentemente, pelo que a gente vê nas notícias desses dias, eles deixaram de lado a questão dos mísseis e a questão desses grupos terroristas para concentrar no programa nuclear iraniano. Mas é tudo contraditório, porque a gente lê no jornal que eles mandaram os representantes diplomáticos em Israel saírem, os que estão na Síria saírem também do país. Isso parece indicar que eles vão efetivamente fazer um ataque. Agora, eu Uhum. não acredito que eles façam um ataque que implique numa invasão, que implique em coisas mais graves, a não ser ataques pontuais em instalações militares da Guarda Revolucionária, quartéis, enfim, alvos militares e alvos dessa guarda, que é o principal foco de defesa do regime. Eu acho que se houver algum ataque, eu acho que vai ser por aí. Eu não acho que eles vão fazer um ataque maciço, com invasão, como poderia parecer com essa transferência para aquela região de toda essa armada, né, com porta-aviões, destroyers, aviões, tudo que eles botaram, que eles transferiram para essa região. E tem mais um problema com o Irã. Se houver algum ataque muito forte, o Irã vai responder. Eles já avisaram a ONU. E aí Uhum. você tem dois problemas. Primeiro, se houver uma escalada na guerra, o Congresso americano vai fazer alguma coisa, porque uma guerra nos Estados Unidos tem que ser aprovada pelo Congresso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se houver uma escalada na guerra, o Irã vai bloquear o Estreito de Hormuz, que é Uhum. passagem necessária de todo o petróleo do Oriente Médio, né, dos países do Golfo. Então, isso faz com que os países do Golfo fiquem contra, eles estão desestimulando os Estados Unidos de atacar o Irã, porque eles sabem que pode haver um ataque maciço iraniano contra Israel, e aí a guerra sai do controle e o fechamento do Estreito de Hormuz vai acontecer. E o petróleo esse mês de fevereiro subiu mais de 10%, né? Fechou hoje quase na máxima em muito tempo, porque está todo mundo com medo exatamente disso, né? De se fechar o estreito. Zé, bola tua. Embaixador, só para a gente ter uma ideia, assim, como que é a produção de informação de uma embaixada importante do Brasil, por exemplo, a de Washington? Pegando o exemplo que o senhor citou anteriormente, então aconteceram muitas coisas no período que você era embaixador, a guerra, no Iraque, o 11 de setembro. O que que a embaixada faz em termos de como que ela produz informação para que o governo brasileiro se posicione, saiba como se colocar? Como que é esse dia a dia? Onde essas informações são buscadas? É um grande grupo de especialistas em diferentes áreas? Explica isso um pouco para o nosso ouvinte.
Olha, a embaixada em Washington e a embaixada em Buenos Aires são as duas principais embaixadas do Brasil. E há mais de 20 funcionários diplomáticos, né? Além dos adidos militares, além de adidos da polícia, enfim, adidos agrícolas. Cresceu muito o número de pessoas que funcionam na embaixada, inclusive fora do Itamaraty, em relação ao meu tempo lá em Washington. Mas a experiência que eu tive lá em Washington talvez tenha sido o final desse trabalho que você falou de informação. Porque hoje a informação, a televisão, a mídia social, os acontecimentos são reportados ao mesmo tempo, entendeu? Então, o Uhum. papel das embaixadas fora é analisar, né? O papel das embaixadas é levar uma análise do que está acontecendo no país. Para vocês terem uma ideia da complexidade, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York, eu levei uma hora para poder falar com o presidente Fernando Henrique, não para dizer o que estava acontecendo, porque ele estava vendo ao vivo na televisão o ataque às torres, mas para dar a ele o contexto, né, do que eu achava que ia acontecer nos Estados Unidos, que era o que aconteceu, né, a transformação na sociedade americana, toda essa o empoderamento do executivo, da direita americana naquele momento, enfim, a transformação dos Estados Unidos num Estado imperial, que foi o que aconteceu. Mas aí não era para fazer uma informação, era para fazer uma análise do quadro. Hoje, as embaixadas têm que fazer isso, né? A não ser embaixadas muito longínquas, em que não tem informação aqui no Brasil. Você sabe que eu tenho um portal chamado Interesse Nacional, que a gente publica 2, 3 artigos por dia sobre temas de interesse do Brasil, do interesse dos empresários, do interesse acadêmico, de áreas que não são reportadas aqui no Brasil. Você sabe, a Ásia tem muito pouca informação aqui, a África tem Uhum. muito pouca informação, essa questão geopolítica tem muito pouca informação na mídia social, na mídia escrita, falada aqui no Brasil. Então, a gente se você quiser acompanhar direito o que está acontecendo no mundo, você tem que ler jornais estrangeiros, tem que ir nesse lugar onde nós estamos colocando esses artigos, tem que procurar outras fontes, porque os jornais brasileiros, as televisões brasileiras, elas não informam como você tem a BBC, tem a CNN, a Fox News nos Estados Unidos, a televisão francesa, a Al Jazeera, que informam o que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil nós não temos isso.